O verso 3, ele é um verso que a gente usou ele na semana passada e vai usar aqui também. Uma das, vamos dizer assim, das respostas de Deus à nossa justificação é essa capacidade que nós temos no Espírito de Deus de ressignificar as nossas experiências traumáticas. Em Cristo Jesus, a gente pode dar sentido novo às coisas. Em Cristo Jesus, nós podemos reinterpretar as coisas que já aconteceram e que acontecem com a gente. Então você pega uma pessoa, por exemplo, que nunca teve uma vida cristã, não conhece as Escrituras Sagradas, não conhece Deus, ou até está na igreja, mas também não entende muito bem das coisas que estão aqui. O dia que ela passa uma dificuldade na vida, o sentido que ela vai dar aquilo pode ser bem diferente de uma outra pessoa que passa uma coisa muito pior, mas que tem um entendimento pautado nas Escrituras Sagradas, que tem uma vida de comunhão, de oração e de confiança no seu Deus. O entendimento, o significado que vai dar aquilo ali pode ser completamente diferente. Uma pessoa pode entrar em desespero por uma coisa pequena e a outra suportar com alegria uma coisa enorme, que você olha e pensa, mas como é que essa pessoa consegue? Como é que... Porque se eu passasse por isso, eu não sei como é que eu ia reagir. E às vezes você passa por muito menos e reage de uma forma extremamente traumática. Então, em Cristo Jesus, um dos efeitos da justificação na vida da gente é esse sentido, essa reinterpretação e essa ressignificação que a gente dá à vida. Como que a gente tem condições de pegar a palavra de Deus e aplicar à vida da gente, não é? Eu usei uma palavra, eu não sei se foi num culto de quinta-feira, deixa eu tentar reconectar aqui, eu não vou conseguir de todo, mas eu falei que se eu pudesse... ai meu Deus, eu não vou lembrar onde eu falei isso, gente. Deixa estar. Porque falar coisa também picada não é muito legal, né? Então a gente viu aí um pouco disso na semana passada, dessa ressignificação, né? E a gente vai usar um pouquinho mais esse texto hoje, para a gente entender um pouquinho mais, para a gente poder fazer a ligação com o que a gente vai falar hoje. Até porque a gente quebrou o versículo no 3 e você vê que ele está quebrado aí, ele está partido, não é? O texto todo ele diz assim, olha, não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, observe que do verso 3 ao verso 5, ou melhor, eu vou ser ainda mais amplo. Vitor, coloca o verso 2. Olha o finalzinho do verso 2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí passa agora o 3, tá? Nós lemos o 3, ele fala de um processo. Passa o 4. E no 4, observa o final do verso 4. E o caráter aprovado, esperança. O que tem aí do final do verso 2 até o verso 5? E o verso 4 aponta isso para a gente. É como se você tivesse uma espiral que começa na esperança e termina na esperança. Tá? É isso que você vai encontrar aí. É um circuito. É como se uma porta aqui abrisse, essa placa dessa porta aqui, que está aqui à sua direita e à minha esquerda, estivesse escrito esperança. Você entrou por essa esperança no capítulo 2, e vai passando todo o processo que envolve o 3 e o 4, e quando você saísse nessa porta, lá do lado de fora estaria outra placa, esperança. Então a gente precisa entender esse processo aí para saber o que isso tem a ver com a vida da gente. Porque o que eu estou vendo aqui é uma sequência de acontecimentos que sai de um ponto e traz para o mesmo ponto. Esperança que gera esperança. Né? E aí é nisso que a gente vai entrar hoje, tá? Esse processo de esperança, ele vai de esperança a esperança, e esse é o resultado da justificação na vida da gente. Uma vida que começa na esperança e está sempre envolvendo isso. Então, quando a gente é justificado por Deus em Cristo Jesus,
algumas coisas boas acontecem com a gente. Isso é fato, essas coisas acontecem, não é? Então Deus está em paz conosco, como a gente viu, nós temos acesso à sala do trono, nós nos alegramos na segurança eterna, que isso é uma coisa que a gente falou na semana passada também, não é? Mas em Cristo, o que a gente vê aqui nesse texto, Paulo falando, é que até aquelas coisas que eram ruins para nós, ela passa a ter uma conotação positiva e se torna motivo de regozijo, de alegria. Olha que coisa estranha. Porque Paulo, vou repetir, o que Paulo está dizendo aqui para a gente é o seguinte, que em Cristo coisas boas acontecem com a gente. Que em Cristo eu posso experimentar coisas assim maravilhosas e que são até subjetivas, algumas, e a sua maioria é subjetiva. A concretude dessa subjetividade toda vai acontecer na glória, mas por enquanto isso é subjetivo. Tá? A maior parte, não tudo, mas uma boa parte. Mas o que ele está dizendo aqui para mim é que até as coisas que são ruins, sejam subjetivas ou concretas, ou seja, quando eu estou vivendo um luto, não tem nada de subjetivo, alguém morreu. Ok? Quando eu vou ao médico e pego um diagnóstico, não tem nada de subjetivo nisso. Pode ter até de errado, mas não de subjetivo. Está lá. Não tem jeito. Né? Então, até essas coisas incômodas, o que Paulo está dizendo é que na vida do crente, do salvo, isso se torna motivo de alegria. E é por isso que ele diz aí no verso 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha essa palavra, ela é totalmente, aparentemente, se uma pessoa não cristã for ler isso, ela vai dizer, o apóstolo Paulo, ele é masoquista. E ele não é só masoquista, ele é sádico, porque ele quer que você sinta dor e se alegre na sua dor. E ele tem prazer de ver isso em você, mas não é isso que Paulo está dizendo, não é? A gente falou um pouco disso na semana passada e nós vamos falar mais um pouco hoje. Ou seja, uma vez que o nosso relacionamento com Deus foi mudado, presta atenção nisso, porque isso é significativo, não só para essa aula aqui hoje, mas para toda a sua vida enquanto crente. Presta atenção nisso. Uma vez que o nosso relacionamento com Deus foi mudado, a nossa relação com todas as situações da vida também é afetada por essa mudança. Não tem jeito de ser diferente. Se você diz que você converteu, mas o seu coração continua perverso, você não dá conta de perdoar as pessoas, você não sente amor pelas outras pessoas, a maldade sempre prevalece na sua vida, você não dá conta de superar os seus traumas, as suas invejas, os seus rancores, essas coisas então não foram afetadas. Então eu preciso ressignificar isso, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque um dos padrões, uma das marcas do evangelho na minha vida é uma mudança que mexe com toda a estrutura da minha vida. Ela não mexe só com fatores externos. Eu fumava, não fumo mais. Você não precisa de igreja para fazer isso, não é? Eu bebia, eu era um alcoólatra, agora eu não sou mais. Não precisa vir para a igreja para você deixar de ser alcoólatra, não, gente. Vai para o AA. Eu cheirava cocaína, eu fumava maconha e agora não faço mais. Olha que belezinha. Não precisa da igreja, vai para o Narcóticos Anônimos que ele vai te ensinar os 12 passos para você se libertar disso. Ou é só crente que deixa de beber e agora não bebe mais? Será que é só a igreja que cura alcoólatra? Será que é só a igreja que tira os outros das drogas? Será que é só o nosso trabalho na Cristolândia que tira o craquento da rua? O que vocês acham? É escola bíblica, gente. Claro que não. Ele foi para a igreja? Ele converteu? Então não é o poder da igreja que vai fazer isso na vida dos outros. Essas coisas o outro muda. O que envolve o evangelho é o que o Narcóticos Anônimos não faz. O que envolve o evangelho é o que o AA não faz. São coisas que, além de externas, mexem com as estruturas internas do ser humano. Porque o pecado, ele não mexeu apenas com a ideia de que, eu estou nu, preciso me vestir.
mas ele gerou dentro de mim uma vergonha que não existia. Ele mexeu dentro de mim com coisas e uma visão e uma relação com Deus, e uns sentimentos em relação a Deus que não tinha. E não foi só um movimento de sentimentos e emoções em relação a Deus, mas foi um movimento de sentimentos e emoções em relação ao que Deus fez, ao que Deus criou. Então, não basta apenas eu romper com Deus, eu tenho que romper com Abel também. O pecado mexeu com isso. Eu vou romper com Deus e com Abel. Eu vou romper com Deus e vou romper com a árvore. Vou romper com o bicho, vou romper com o mar, vou romper com toda a criação que Deus fez. Não é só com Deus que eu rompo. Então, quando eu aceito Cristo, o Evangelho, a conversão verdadeira e bíblica, ela vai me levar para dentro desse lugar onde eu vou restabelecer a minha conexão com Deus e com tudo que Ele fez. Por isso existe igreja. Igreja é o lugar de juntar todas essas pessoas que foram reconectadas com Deus. Pois não, querida? Vamos fazer o seguinte, irmão, vamos dar uma pausa, vamos orar pela sua família aqui agora? Vamos fazer isso? Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entrar na Tua presença com todo respeito. Entramos na Tua presença não porque merecemos, mas porque em Cristo Jesus nós obtivemos esse direito. E, ó Deus, nós queremos falar com o Senhor sobre a família da irmã Helena, sobre a vida dela. Ela que tem sido, ó Deus, uma grande batalhadora, uma grande lutadora, uma grande guerreira, para que as pessoas possam entender a necessidade, ó Deus, dessa comunhão com o Senhor. Eu peço ao Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor renove as forças da tua filha. Que o Senhor, ó Deus, renove todo o entendimento que ela tem do Senhor. E dê a ela, ó Deus, um espírito de ousadia, de santidade, um espírito forte, para poder, ó Deus, prevalecer ali a tua palavra e a tua vontade naquela casa. Quanto aos demais, ó Deus, eu peço que o Senhor quebrante o coração daqueles, ó Deus, que ainda não têm fé nenhuma em Cristo Jesus e aqueles que estão fracos na fé em Cristo Jesus. A todos esses eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor esteja fortalecendo para a honra e glória do Senhor. Amém. Ok? Vamos lá. Então, essa ideia da reconectação, né, como a gente acabou de falar aqui, deixa eu só me reconectar também, tá, irmão? Só um minutinho. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá, coisas boas acontecem, pá, ressignificamos. Falamos um pouco disso, o nosso relacionamento foi mudado em relação a todas as situações. Acho que foi nessa frase aí que eu peguei, né? Então, quando a gente converte, todo o nosso relacionamento é mudado. Não é só com Deus. Esse papo de eu estou bem com Deus, eu não preciso da igreja, está errado. Esse papo de que eu estou bem com Deus, eu não preciso do meu irmão, está errado. Esse papo de que eu estou bem com Deus, eu não preciso prestar conta da minha vida a ninguém, está errado. Não é bíblico. Isso não é bíblico. É só você ler a Bíblia e você vai ver. Me mostra na Bíblia onde a Bíblia diz que é só paz com Deus. Me mostra na Bíblia onde a Bíblia diz que é só você ter uma consciência limpa com Deus e achar que você está fazendo a coisa certa, até porque quem é que vai dizer para você se você está fazendo a coisa certa ou não? É a sua consciência? É nela que você vai confiar para saber se você está fazendo as coisas certas? Não faz isso, não. Tu acha que eu preciso confiar na minha consciência, no que eu acho, para eu dizer para mim, eu sou um bom pastor? Não, eu preciso que a igreja me diga isso. Eu preciso que a igreja mostre para mim onde eu estou errando e aonde eu devo continuar acertando. Eu preciso prestar conta da minha vida, sim, para alguém. E esse alguém que eu presto conta da minha vida não é só Deus. Eu preciso prestar conta da minha vida para a igreja que eu sou membro dela. Porque ela é que paga o preço tanto da minha glória quanto da minha derrota. Eu estou conectado com ela. Eu estou conectado com a família de Deus. Então o sujeito que está na igreja e acha que ele só tem que prestar conta da vida dele a Deus, pode acreditar que o coração dele não está tão firme assim em Deus, não. Porque isso não é bíblico. Tem outras falhas na vida dessa pessoa. Tem outros erros na vida, tem outras desconexões na vida dessa pessoa. E vai aparecer, a gente não está junto, a gente não almoça com ela,
não toma banho com ela, não dorme na mesma casa, a gente não está dentro da cabeça dela, a gente não sabe os lugares que ela frequenta, as coisas que ela vê na internet. A internet hoje, gente, é um mundo que se abre na palma da sua mão. Você não sabe aonde é. Vou falar isso que vai gerar até uma briga familiar aqui agora, é verdade ou não é? Vou deixar quieto essa parte, viu, Lucas Ramelino? Vou deixar quieto para não dar confusão. Imagina seu marido agora chegando em casa querendo pegar a senha da sua internet, ou do seu celular, ou a sua mulher querendo dar uma investigação. O pastor falou para eu dar uma blitz no seu celular, no seu computador, no seu filho. Não, não é isso. Mas você entendeu, né? Então vamos lá. Então eu preciso ver essas mudanças. E dentro dessa lista de mudanças que são afetadas pela minha conversão, a tribulação está lá. Ou seja, como é que eu encaro as coisas ruins que acontecem comigo? Como é que eu dou conta dos momentos adversos? Como é que eu dou conta das situações problemas que acontecem na minha família, no meu casamento, tá? Na minha fé, na minha igreja. Isso também tem que ser afetado pelo Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo aqui, não é? E para a gente entender aqui o que Paulo está dizendo, ainda com um pouquinho mais de profundidade, a gente precisa conceituar a palavra tribulação. O que Paulo está chamando de tribulação aqui, tá? Então, essa palavra aí no original, que eu não vou me arriscar a falar ela, que eu vou enrolar minha língua aqui, eu sou tradicional, tá certo? Essa palavra significa, ela traz a ideia de pressão, de opressão. Então, pensa, por exemplo, numa vinícola, pessoal prensando uva. É pressão, é opressão. É aquelas coisas da sua vida que tira a sua paz, a sua alegria, o seu sono, que causa sofrimento, dor, sentimento de desespero. Tudo isso a gente pode jogar para dentro do balaio dessa palavra. O que é a tribulação? É tudo isso. Não estou falando aqui ainda da origem e da fonte, da natureza dela. Mas a gente pode pegar, olhando assim em geral, que tribulação é tudo aquilo que tribula e atribula, né? Então, todo movimento adverso, desprazeroso, aquilo que tira o seu prazer, da sensação de desconforto na vida, a gente vai jogando para dentro do saco da tribulação. Tá? E Paulo está dizendo que são justamente essas situações que nos causam desagrado físico, mental, emocional, que antes eram vistas de forma negativa, agora em Cristo, essas experiências também se tornam fonte de alegria e de gratidão. Presta atenção, não de prazer. Tá certo? Fonte de alegria e de gratidão, mas não de prazer. Não é isso que Paulo está dizendo. Senão começa a virar aí um masoquismo. O crente não sente prazer na dor. O crente não sente prazer no sofrimento. Não é isso que Paulo está dizendo. Então a gente precisa entender também isso aqui, tá? E para a gente entender, eu vou citar um texto que está lá em Atos, capítulo 5, verso 41, aonde o mesmo princípio se aplica à vida dos apóstolos de Cristo, tá? Então, Atos 5, 41, diz assim, ó, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Então vamos entender isso aí de forma rápida. Quem eram os apóstolos? Todos aqueles que estavam seguindo a Jesus ali, e fazia parte daquele grupo de 12. Não eram os discípulos. Tá? Aqui nós já estamos falando de pós-Jesus Cristo. Nós estamos falando daqueles 12 que foram discípulos de Jesus, mas se tornaram apóstolos. Tá? E não tem por que a gente entrar agora na categoria daquilo que define um apóstolo, que não é esse é o tema da nossa fala aqui. Tá? Eles estavam no sinédrio, então se você ler o texto, você vai ver que eles foram levados ali para prestar conta daquilo que eles estavam ensinando e falando. Então a situação não era muito confortável, era uma situação difícil. E se você vê aí a vida desses caras, tomaram chibatadas algumas vezes e tal, e muitas coisas aconteceram, tá certo? Quando eles foram soltos, o texto diz que eles estavam alegres.
E eles estavam alegres por aquilo que mais entristecia as pessoas naquela época, que era a humilhação. Então, se você está seguindo aí a exposição de Filipenses, se não, vai lá no YouTube para ver, tá? As exposições de Filipenses, o capítulo 2, tema que a gente estava trabalhando aí, até o verso 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre o valor da humildade. E eu disse uma palavra que você vai encontrar talvez em algumas literaturas, de que o conceito de humildade, o valor da humildade, melhor assim, conceito não, o valor, a dignidade da humildade, ela foi trazida no mundo antigo pelo cristianismo, por Jesus. Porque humildade nunca foi um conceito de valor no mundo grego-romano. O conceito de valor no mundo grego-romano é o conceito da glória, da vitória, do esplendor, da honra, nunca do escravo, do servo e do humilhado. E o cristianismo trouxe valor ao escravo, ao servo e ao humilhado, a esses conceitos, né? Então Paulo usa até a figura do próprio Jesus para traçar é muito interessante aquilo, tá? Sugiro que você vá lá no canal da igreja e vê lá a exposição disso, onde eu falei lá o que Paulo fez para explicar isso para a igreja de Filipenses. Ele pegou Cristo lá na sua glória, para mostrar o peso e o valor da humilhação de Jesus. Ele pega Cristo lá na sua glória, desfrutando da companhia do Pai, traz esse Cristo para a terra, ele pisa aqui, ele vive toda a humilhação aqui e morre da forma mais humilhante, que é a cruz. Expliquei isso por quê. E depois disso, depois que Paulo pega ele lá, traz para cá, leva na cruz, Paulo agora fala como que Deus respondeu a essa atitude de humildade. Como é que Deus responde a isso? Deus vai falar lá, olha, está vendo esse cara aí? Todo joelho vai se dobrar diante dele um dia. Todo, até o inferno vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus Pai. Ou seja, um dia ele virá e todo mundo verá ele como realmente ele diz que ele era. Quem ele era. É assim que o mundo vai ver Jesus quando Jesus voltar. Todos vão olhar para Jesus, a igreja vai olhar para Jesus, os ateus vão olhar para Jesus, os incrédulos vão olhar para Jesus, todos vão olhar para Jesus e vai dizer, realmente, ele é quem disse ele era. É assim que ele vai voltar, descrito em Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 11. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui, irmão. Vocês são tensos, pô, essa é a maior tensão que está aqui. Então tá. Tudo bem, filho? Tá tenso também, não tá, não? Não, tá de boa, né? Uma olhada assim e tal, né? Tá tudo bem aí, né, filho? Só uma águazinha, né? Maravilha. Aliás, quem trouxe essa água hoje, hein? Aqui, botou aqui. Porque o Nailton não está satisfeito com isso. Esse é o ministério dele, irmãos. Ele chega todo dia cedo aqui de manhã para fazer isso. Ele encontrou essa garrafa aqui, ele ficou chateado. E nós estamos tentando descobrir quem trouxe essa garrafa para cá, porque a gente tem que cortar isso na raiz. É verdade ou não é, irmão? Então, vamos lá. Então, a palavra significa isso. A gente viu um exemplo na Bíblia. Então, observe que a fala, ainda referente a esse texto aí, tá? O texto de Atos, a fala referente aos apóstolos não aponta para um regozijo nas tribulações no sentido do prazer, mas uma alegria por causa da humilhação deles. A causa da humilhação é que produziu alegria. Não foi um prazer, eu sofri, eu sinto prazer de sofrer por sofrer. Não é isso aqui. É o que nós falamos na semana passada. É um processo que aconteceu aqui em Atos, é um processo de identificação. Eles se sentiram identificados com Jesus Cristo. É aquele mesmo sentimento, eu não sei se você já teve isso. Eu me lembro que um menino aqui da igreja uma vez contou isso para mim. Ele falou assim para mim, pastor, um dia eu estava, não sei se era no trabalho ou na casa de alguém, eu não sei. Ele falou para mim que estava na rua e, eu não me lembro também as razões, uma pessoa, ele acabou conversando com uma pessoa e falando do evangelho para essa pessoa. E ele entendeu que a pessoa entendeu o evangelho, que a pessoa se envolveu no evangelho, e ele descreveu para mim o que ele sentiu naquele momento.
Aquela sensação de ter sido útil, de ter sido usado por Deus, aquela sensação gostosa de ter tido uma identificação realmente com o povo de Deus. Eu me senti um crente agora. Eu não sei se você já teve essa experiência. De você participar de alguma coisa que você precisa. Hoje eu me senti um crente à luz da Bíblia. Esse é o sentimento que esses homens tiveram, mas não porque eles estavam pregando o evangelho ali, mas porque eles estavam sendo humilhados. Ou seja, eles estavam se identificando com Jesus Cristo. É como se a ficha tivesse caído e falou assim: bom, aqui está uma prova de que eu sou de fato um discípulo de Jesus. Eu me identifiquei com ele. Você está querendo falar, não? Não pode falar. Amém. Bacana. Você entendeu? Os discípulos, eles sentiram essa mesma alegria que o Nailton está descrevendo aqui, que outras pessoas já viveram, aquela alegria que às vezes não é o evangelho, assim, no sentido da pregação do evangelho, mas é alguém que bateu na sua porta e você se sentiu assim, você ajudou e você entendeu que foi o Espírito de Deus que movimentou aquilo, quer dizer, você entendeu, pô, caramba, se isso aconteceu, logo eu devo ser crente, não é? Então, aí você sente aquela exultação. Eles sentiram isso quando foram humilhados, né? Processo de identificação. E aqui, agora que isso aqui é importante para você, essa digressão que eu vou fazer aqui, ela é muito importante, tá? Essas tribulações que o texto está dizendo que os discípulos passaram, elas não foram tribulações, essa tribulação que traz alegria e regozijo ao crente, como resultado da sua justificação, não são tribulações provocadas por atos errôneos da vida, por decisões mal pensadas e mal tomadas, por pecados que as pessoas se envolvem, por insensatez, por dureza de coração, por pessoas que são obstinadas ao erro. Isso não traz essa alegria. Essas coisas não trazem essa alegria. Às vezes as pessoas se escondem atrás disso. Então o sujeito está lá numa empresa, ele é um péssimo funcionário, e aí o patrão dele, que não é crente, começa a perseguir ele, lá o gerente dele começa a perseguir, ameaçar que vai mandar ele embora, e a justificativa dele, ele vai para a igreja pedir oração: eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Não, ele está sendo perseguido porque ele é um mau funcionário. Outra coisa. Aqui, o babado é outro. A tribulação que traz alegria, ela está diretamente relacionada à vida espiritual. Ela tem uma relação com a nossa obediência a Cristo, com o nosso testemunho de vida e com a nossa pregação do Evangelho. Essas tribulações glorificam a Deus, e é ela que o Espírito vai me dar sensação de identificação. É ela que o Espírito vai falar no meu coração: você agora está se identificando. E é por isso que eu me regozijo. A gente vai ver mais na frente, talvez não hoje, que essas coisas acontecem, e você vai ver aí como que o amor de Deus, que é derramado nos nossos corações pelo Espírito, vai testificando e afirmando essas coisas. Não é uma coisa assim: eu cometi um erro e aí estou pagando agora e eu estou alegre porque eu estou preso porque eu fiz um assalto. Não é assim. E essa prisão por causa de Cristo, que fez com que guardas pretorianos se convertessem, que fez com que a igreja de Roma aquecesse o seu coração pela pregação do Evangelho, que a igreja de Filipenses também tomasse uma posição ao Evangelho, porque quando Paulo escreve Filipenses, ele está em Roma, preso, com soldados pretorianos. E ele escreve lá: gente, quando eles souberam que eu estou preso, né, eles começaram a ficar diferente aqui. Por quê? Porque o soldado pretoriano está acostumado a escoltar preso que é rebelde, que é assassino, é preso de guerra, é gente que tentou matar o imperador, é gente que... enfim, todo tipo de coisa. Mas quando ele lida com Paulo, ele pergunta: qual é o seu crime? Eu sou crente. Epa, o que é isso? Me conta um pouco mais sobre isso. Eu estou preso aqui por causa do meu Deus. Eu estou preso aqui porque eu não abro mão da minha fé. Eu estou preso aqui porque eu sou capaz de morrer pelo meu Senhor. Eu não faço isso por causa de Zeus.
Eu não faço isso por causa de qualquer outro aí do passado, mas você faz por causa do seu Deus? Então isso deve ser legal. Me fala sobre ele. E aí ele entra com Cristo. É isso sim dá alegria no coração, esse tipo de tribulação, não é? Então, esses sofrimentos em Cristo, eles são identificáveis. Então, são esses sofrimentos em Cristo por causa de Cristo, né? Como diz um escritor teólogo chamado Charles Hodgkin, ele diz, esses sofrimentos, eles se tornam o meio da própria santificação e preparação dos crentes para que eles sejam úteis aqui nessa vida e também os prepara para o céu. Olha só como que é um processo. A própria tribulação, ela é usada na minha vida como forma de santificação. Ela me prepara para viver aqui dentro da igreja. Ela me prepara para viver aqui nessa vida. Sabe por quê? Porque uma pessoa, quando ela passa determinados momentos na vida dela, ela ressignifica muita coisa. Ela ressignifica relacionamento, valores de amizade, valores de pontes que ela precisa reconstruir, valores, ela troca valores materiais por espirituais, ela começa a pensar a vida de um jeito diferente. Então o Espírito Santo pega essas coisas e vai usando na vida das pessoas como justamente um processo de santificação, ou seja, ela vai abrindo mão do pecado e de tudo que distanciava ela de Deus e vai cada vez mais reconectando ela com Deus e com as coisas de Deus e relativas a Deus. Isso é a santificação. É quando eu vou abrindo mão de tudo que me desconecta de Deus e vou sendo reconectado com Deus, e não só com Deus, mas com tudo que pertence a Deus e que é relativo a esse Deus. Isso é a santidade de vida. E a tribulação, ela é um forte processo, ela é uma forte ferramenta, que vai lapidando esse ser espiritual dentro de mim, tá? Então, uma das grandes bênçãos da justificação é justamente essa condição que nós temos em Cristo, de ressignificar as experiências da nossa vida. Isso só pode ser feito em Cristo, para a glória dele. Você pode fazer isso de outras formas, obviamente, mas para a glória dele é aqui. E ao fazermos isso, os efeitos da progressão espiritual, eles começam a aparecer. Então vamos voltar lá no texto de Romanos, capítulo 3. Olha, quando você ressignifica a tribulação, o que vai acontecendo na sua vida? Ele vai dizer aí, ó, o primeiro resultado dessa ressignificação é a perseverança. Então ele vai dizer, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. O que significa isso? Essa palavra aí, ela traz a seguinte ideia, a ideia da estabilidade, a ideia da constância, a ideia da tolerância. Então, perseverança é a característica daquela pessoa que não se desvia do seu propósito. Você tem um propósito? Aí alguém diz para você tem que ser perseverante. O que é ser perseverante? É você não se desviar do propósito que você introjetou e definiu para a sua vida. Então, qual que é o propósito da sua vida? Ele pode ser, a gente pode ter um propósito maior, que deveríamos ter, todos nós crentes, bem definido. Qual seria o nosso propósito maior? Diz aí para mim. Sermos salvos e alcançarmos a glória. Quem mais falou coisa? Glorificar Deus. Esse é o propósito maior de toda a criação. Se você tiver isso na sua cabeça, tudo que vem debaixo disso, que você cunha como propósito, se você pegar isso e submeter ao propósito maior, você vai ver que a sua vida vai ser diferente até com Deus. O meu propósito é passar numa faculdade, mas o seu propósito maior é glorificar Deus. Então isso tem que ser para a glória dele. Como é que eu faço isso? O meu propósito é construir uma família, me casar. Legal, isso vai ser legal, mas isso tem que ser para a glória dele. Então todo o seu casamento e toda a sua relação familiar tem que ser para a glória dele. Então você precisa criar filhos para a glória dele, você precisa tratar a tua mulher de um jeito que é para glorificar a Deus, você precisa lidar com seu marido de forma que ele glorifique a Deus. Então não é uma vida de trazer gente para a igreja, é a vida que vai construir pessoas que glorificam a Deus. E naturalmente elas virão para a igreja e servirão ao Senhor. Isso é fato. Então nós temos um propósito maior de vida. Não é? Então o perseverante,
É aquele que não foge do seu propósito que define para a sua vida, né? A gente está falando aqui de cristianismo, então por isso eu usei esse exemplo, né? E além de não se desviar do seu propósito, trazendo para o cristianismo, ele é leal à fé, mesmo diante dos sofrimentos mais severos. Então, além de não fugir do propósito de glorificar Deus, ele é leal a isso, ele é leal ao seu Senhor, ele é leal à sua fé, mesmo diante dos fatos mais difíceis da vida dele. Eu não vou deixar de ser crente porque as coisas não estão dando certo. Eu queria tanto aquele emprego, não consegui, agora não sou mais crente. Minha vida está desse jeito, mas a vida do irmão lá da igreja só cresce. Então não quero mais. Eu tentei aprender bateria, o Samuel aprendeu e eu não aprendi. Olha só que menino. Mas ele está com uma Bíblia atrás da bateria lá. Ó. Mostra a Bíblia aí, Samuca. Olha aí, ó. Ele está lá, com a Bíblia dele lá estudando a bateria. Vai crescer, com certeza. Então, ele é leal, mesmo que as coisas não estejam legais na sua vida. Essa é a ideia do perseverante. Tá? Agora, se a gente observar o contexto da palavra, quando Paulo fala aí, você vai observar que Paulo está falando o que as tribulações que ele viveu por amor a Cristo fizeram com ele. Tudo que ele viveu em Cristo, né, que a gente leu aqui semana passada, né, recebi 11 chibatadas, 39, mas não sei quantas, perigo de morte, perigo de vida, perigo disso, perigo daquilo. Né? O que ele vai falar é que tudo isso, na verdade, foram fazendo dele um sujeito perseverante. Ele se tornou uma pessoa tolerante e fiel ao seu propósito. Ele foi se tornando cada vez mais leal a Cristo, mesmo passando por desprazeres e por decepções. Então, todo momento difícil da vida de Paulo, ao ser ressignificado dentro dos propósitos de Deus e dentro da vida cristã, foram fazendo dele um homem mais perseverante, um homem mais tolerante, um homem mais focado, mais leal, mais firme na sua fé. Agora, se você não ressignifica as situações difíceis da sua vida, você vai ser um crente pé morna, ora você está lá em cima, ora está cá embaixo, amargurado, depressivo, ansioso, decepcionado e frustrado com a fé cristã. E a sua vida cristã, ela vai se resumir única e exclusivamente a idas e vindas na igreja e mais nada. Porque a sua consciência não deixa você ficar tão longe, você quer estar perto. Então eu preciso dar o sentido certo. Aí sim, a chama do evangelho reacende dentro de mim e eu vejo, peraí, eu não posso me desfocar do meu propósito de glorificar Deus, porque as coisas não estão dando muito bem para mim, não é? Isso acontece em todos os níveis da vida cristã. Um pastor pode pensar assim, ele está no ministério pastoral, ele vem para cá, ele prega, ele agita a plateia toda, o dia que a igreja sair 3 ou 4, ou então fizerem uma crítica a ele, ou então se levantar um movimento contra ele, ele começa, então Deus não cuida de mim, Deus não está nem aí, eu não fui chamado, ele começa a se depreciar e vai embora. Isso pode acontecer nos ministérios da igreja, onde as pessoas pegam as coisas e não está dando muito certo, mas também ela não investe o que tem que investir naquilo de tempo, de oração, de leitura bíblica, e logo, então, eu também não sou para aquilo, e ela vai perdendo o foco do seu propósito principal, e ela já não glorifica a Deus, ela vai se tornando mais um dentro de uma fileira de pessoas que perderam completamente o sentido e o propósito da vida cristã. Presente. Exatamente. Exatamente. Então, as nossas provações em Cristo, elas fazem a mesma coisa com a gente. Não é disso que o Nailton está falando. O crente entende que o sofrimento, o crente que entende o sofrimento à luz da sua salvação em Cristo, ele vai se tornando mais firme na sua fé. Então, ele não vai declinar facilmente porque as coisas estão ruins.
ele vai se tornar perseverante. Então ele vai perseverar porque o coração dele está em Cristo e a esperança dele está no céu e não na terra. Cara, como a gente tem falado disso aqui? Põe a sua esperança na vida hoje, você está fadado à decepção. Enche o teu coração de esperança pelo céu e ainda que tudo dê errado, você vai viver a alegria do Senhor. Essa é a questão bíblica, essa é a chave bíblica, tá certo? E essa perseverança, né, verso 4, vai conduzir ao próximo passo dessa espiral ou dessa escada, né? Ele vai dizer, essa perseverança produz um caráter aprovado. Tem traduções que falam outros termos que dá esse, talvez fale experiência, não é? Talvez a RA fale experiência, a revista atualizada, ou a RC, revista corrigida, ela fala experiência, mas dá a mesma ideia, né? Essa palavra aí, ela traz a ideia, caráter aprovado, embora esteja grandona aí, né? Ali só está uma palavra só, experiência. Então, caráter aprovado, mas é uma palavrinha só que está aí atrás, tá? E essa palavra, ela dá a ideia de prova, tá? Ou de aprovado, daquilo que é submetido à prova e tem um resultado. Eu vou explicar isso aqui para você. Então, é de prova ou aprovação. E isso aí está muito ligado, presta atenção nisso, às evidências da nossa fé. A ideia de que a sua fé está aprovada. Você realmente tem a fé bíblica, não é pensamento positivo. Tá certo? Já falamos disso aqui um monte de vezes. Não é eu creio, não. É o que há de real evidência de que a sua fé é bíblica. É disso que ele está falando aqui, tá? A gente vai entender. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá em 2 Coríntios 13, verso 3. E você vai ver essa palavra em outro contexto, tá? Se não for ela, é um derivado dela. Olha o que diz aí. Visto que vocês estão exigindo uma prova, é a mesma palavra que está aí debaixo. Tá? Vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Então, observe a palavra prova aí. É a mesma que foi traduzida no nosso texto por caráter aprovado ou por experiência. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo para a igreja, vocês estão pedindo de mim uma prova, uma evidência de que Cristo fala pelo meu intermédio. Me dá uma evidência aí disso aí. Você é crente? Você tem fé em Cristo? Me dá uma evidência da sua fé. Aonde que ela entra na sua vida aí? E a tribulação, ela produz essas evidências de fé. Ela vai trazendo você para a perseverança, mas ela vai produzindo as evidências. Então, a forma como você lida com a vida vai produzir essas evidências da sua fé. Então, toda vez que a coisa fica difícil, você é um reclamão, você é um murmurador, né? O tempo todo você está exigindo prova de Deus e nunca dá prova e evidência da sua fé, né? Está sempre botando em primeiro lugar a sua vida e não as coisas do céu. Mas você diz que ama Deus acima de todas as coisas. Você diz que você é o maior amador de Deus lá, né? Igual Pedro, né? Não, eu vou, aonde você vai, eu vou. Eu morro pela sua. Então me dá evidência disso, Pedro. Eu vou te botar numa tribulação para você dar evidência que você tem esse caráter transformado. O galo vai cantar 3 vezes, cara, e você vai ter evidência de que você não é o que você diz porque é. Essa é a ideia do texto aqui. Tá? O caráter aprovado é essa produção de evidências. Então ele vai dar aí, né? A ideia aqui, então, é isso. Então o texto... Olha o outro texto aí, que é Tiago 1, verso 12. É um outro lugar aí onde a palavra se encaixa, o termo se encaixa. Tiago 1, 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Olha só. Feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem que persevera nessa provação, nessa tribulação, nesse momento difícil. Porque depois de aprovado, ele vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então você vê que o texto fala muito dessa ideia de evidências de alguma coisa. A evidência da fé. Então a ideia aqui
é que o nosso caráter cristão, ou seja, as evidências da nossa fé em Cristo, elas vão aparecendo em meio às tribulações da vida que tem a sua causa no nosso testemunho cristão. Então você pega, por exemplo, você já deve ter ouvido isso, né? A família inteira lá na Coreia, lá naquele país onde o muçulmano lá, o islamismo é forte, pegou aquela família, não é? E falou para ela, você tem que negar sua fé. Ela não negou, então foi todo mundo preso, foi todo mundo torturado, ou foi morto. Já ouviu isso? É isso aqui. Eu me lembro que eu conheci uma chinesa, chamada, o codinome dela era Ruth Lee. Conversei com ela, comemos pastel junto. E ela estava contando sobre a história dela. E ela dizia que era uma jovenzinha, não tinha nem, acho que 25 anos, 26 anos. Ela tinha vindo ao Brasil junto com aquele cara da nossa denominação, que era, não sei se ele era treinador, jogador, Marcos Grava, é ele. Eu sei que eu recebi os dois, isso já tem muito tempo, eu não me lembro bem. E era um projeto que tinha lá na China, nas montanhas da China, para a pregação do Evangelho. E ela dizia para mim, olha, eu sou de uma família rica na China. E quando eu cheguei em casa e falei que agora eu era cristã, a primeira coisa que meu pai fez, ou nega a sua fé, ou você está deserdada e será colocada para fora de casa. E ela optou pela fé em Cristo e foi deserdada e colocada para fora. Agora vivia nas montanhas da China pregando o Evangelho. Uma moça de 25, 26 anos. Evidências da fé em meio à tribulação. É disso que ele vai falar. Talvez não aconteça isso com você. Você não é deserdado, não é colocado para fora de casa, mas quantas outras situações na sua vida de estresse, de dificuldade, não é colocada à prova se realmente você tem o coração em Cristo? Se realmente você pode dar evidências de que você é um cristão? Como que você vai reagir àquele fato da sua vida? Vai ser com murmuração, vai ser com tristeza, vai ser com amargura? Ou você vai olhar para aquilo e vai pensar, não, peraí, Cristo está no controle de todas as coisas. Deus é soberano acima de tudo. Ele está no controle. Eu preciso glorificar Deus com isso que eu estou vivendo. E aí o meu coração se exulta em Cristo, porque sabemos que nós podemos descansar nele, que ele está no controle de todas as coisas. Como o próprio apóstolo Paulo diz, para ele, até morrer é lucro. Até morrer era uma coisa boa para o apóstolo Paulo. A gente estudou isso em Filipenses. Vamos para adiante, para a gente fechar aqui, tá? Já está quase fechando. O ciclo está acabando, né? Então a gente já viu, presta atenção, a gente viu 2 Coríntios, mesma ideia, Tiago, a mesma ideia, tá? Então o que vai ficando aqui é que a resistência às pressões que são exercidas sobre nós, devido à nossa fé, ao nosso testemunho e ao fato de um cristão decidir viver biblicamente, é que vai produzindo também para nós a prova da nossa fé. Ela vai se resultando dessas coisas da vida. Lembra que eu falei aqui uma vez? Que você quer ver você passar por isso e entender? Você vai pegar, faz esse teste, tá? Pode fazer o teste de 1 mês. Você vai pegar a sua Bíblia, vai chegar na sua casa, mesmo sendo uma família cristã, membro do hall de membro da igreja. Você pode até ligar para a secretária aqui, a Raquel, está lá atrás, no cantinho dela, tá? Não foi eu que pedi você sentar aí, foi, Raquel? Não, porque quando eu cheguei aqui nessa igreja, a secretária falou que ela tinha recebido a orientação do pastor dela, que ela tinha que chegar por último, sentar lá em cima e sair primeiro, que ninguém visse ela. Mas a Raquel não falou isso para ela, não. Mas ela está lá no cantão lá. Você pode perguntar, Raquel, minha família é membro da igreja? Então é essa que eu quero. E você vai pegar a Bíblia na sua casa e você vai viver ela 1 mês como ela diz que tem que ser. Você vai ver que a perseguição vai começar dentro da sua casa. Mas pastor, meus parentes são da igreja. É lá. É lá que eles vão começar a chamar você de fanático. É lá que eles vão começar a dizer para você que não é bem assim. É lá que eles vão começar a dizer para você que você está indo longe demais. É lá que eles vão começar a podar você com os excessos que você vai começar a manifestar dentro de casa. E você vai sentir justamente essa pressão do que é ser um crente à luz das Escrituras Sagradas. É esquisito isso, né? Mas presta atenção, para a gente confirmar mais uma vez, para a gente chegar para o final. Bota 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Olha que Pedro
tá? Que andou com Jesus, que conheceu Paulo, que provavelmente leu os escritos de Paulo, olha o que ele vai falar. Nisso, agora, vocês se exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Verso 7. Assim, acontece para que fique comprovado, aprovado, a prova, o caráter aprovado, e a fé que vocês têm tem muito mais valor, é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Tá? Volta no verso 6. Para quem ele está dizendo? Nós já fizemos exposição disso aqui. Para quem Pedro está escrevendo e que tipo de provação esse povo está vivendo. Tá? Então, o que se tem aqui, o que a gente encontra na literatura, é que as provações a que Pedro se refere não tem a ver com aquelas provações e tribulações produzidas por Roma na pessoa do imperador Cláudio e posteriormente do imperador Nero, que você deve conhecer, que tacava fogo nas pessoas, que iluminou as praças públicas de Roma com crentes, né? Enrolava eles no pano, untava de óleo e pendurava na praça para iluminar as praças de Roma, não é? Que o sangue dos cristãos, eles apareciam nos córregos assim, ó, como se fosse água, né, que divertiu muitos romanos lá naquelas arenas sendo comidos por feras. Tem até um caso muito interessante que colocaram um monte de família crente dentro lá de um coliseu daquele da vida lá e soltaram elefantes para pisar neles. Isso aí você vai encontrar na literatura, né? Soltaram elefantes para pisar nesses crentes. Só que eles fizeram tanto barulho lá, o pessoal, né, vibrando pela morte dos crentes, que os elefantes ficaram desorientados e pisotearam a plateia. E não os crentes. Olha que doideira, né? Mas aconteceu. Mas as provações que vamos dizer assim, os crentes, do qual Pedro estava se colocando como pastor desses crentes, na Ásia Menor, as provações eram diferentes. Não eram provações dessa natureza. Eram provações, tribulações sociais. É o que estão pensando de você lá no seu trabalho porque você é crente. O que o seu vizinho acha de você porque você converteu ao cristianismo? O que a sua mulher está dizendo porque um dia você reuniu com Pedro e mais uns caras lá, ou então com alguns crentes lá, e de repente voltou para casa com um discurso que você agora não é mais panteísta, que você agora é monoteísta. E que papo é esse desse cara, dessa mulher, de que não quer mais frequentar as nossas festinhas, que no final vira tudo uma grande orgia. Agora esse cara é puritano, não vem mais aqui, que troço doido é esse? Esse tipo de discriminação, de preconceito, de pressão social é que Pedro está se referindo na carta dele. Por isso ele vai dizer, olha, nisso vocês se exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quer dizer, vai rolar. Aí, verso 7. E por que isso acontece? Para que a fé de vocês produzam evidências de forma que essa fé fique comprovada que, mesmo passando pelo fogo, ela é mais preciosa do que qualquer coisa que você considere grande, preciosa e cara nesse mundo. E essa fé, que justamente é a fé preciosa, é a fé provada, que produz o caráter aprovado, ou seja, que está sedimentada dentro de você, que vai preparar você para a vida e para glorificar a Deus, ela é resultado desses momentos difíceis que a gente vive. Então, com uma fé dessa, você resiste a tudo, meu irmão. Essa é a ideia aqui, que começa lá na esperança. Eu vou falar isso para você, como é que começa e como é que lida isso agora no final. Então, o que Pedro... O que vai ficando aqui para nós, diante disso tudo, é que a resistência às provações, que podem aparecer de várias formas, tal como uma tentação, uma insatisfação, uma rejeição, um preconceito, uma discriminação, uma privação, né? Essas tribulações vão resultando numa fé aprovada, forte, madura, consistente e fervorosa. Essa é a ideia da fé. Então não adianta vir para a igreja procurando vitória. A vitória está aqui, ó.
Não adianta vir para a igreja procurando sermão positivista. Vai te inflar um dia, mas no outro tu está vazio de novo. Não adianta vir para a igreja buscar alimentos no sentido de que eu preciso de uma palavra para me dar um up. Vai te dar um up de um dia, mas não vai te dar de 2. Porque a palavra da vitória e a chave está aqui, ó, no entendimento do texto. Entendeu? Então observe que agora, aí no verso 4, Paulo volta onde tudo começa, na esperança, no verso 4 de Romanos, tá? O 5:4. A perseverança produz um caráter aprovado, e esse caráter aprovado, essa fé provada, renova em mim, então, a esperança. Não é? Essa fé provada e aprovada produz esperança nessa glória de Deus. Ela confirma e fortalece a nossa esperança na ressurreição e na volta de Cristo e no céu que há de vir. Então a estrutura fica mais ou menos assim: esperança. Essa esperança me ajuda na tribulação a ressignificar ela, ou seja, eu tenho fé e esperança em Cristo. Passo por uma dificuldade, uma tribulação. Essa esperança me ajuda a ressignificar essa tribulação. Essa ressignificação da tribulação, ela gera em mim um coração forte, perseverante, focado na glória de Deus. E isso naturalmente dá evidências na minha vida de uma fé que foi comprovada, caracterizada como genuína e bíblica. E ao perceber tudo isso, nesse ciclo todo, não tem um outro lugar para a minha vida senão reforçar a minha esperança na existência de Deus, na glória de Deus e nesse céu que há por vir. Então é um ciclo vicioso de renovação do homem interior que Paulo vai falar lá em Filipenses. Ainda que exteriormente está tudo esquisito, tudo sendo por água abaixo, mas interiormente é como se estivesse rodando esse processo dentro da vida dele, né? E aí o verso 5, que vai ser mencionado aqui agora, tá bom? O verso 5, mas nós vamos incluir ele de forma muito melhor e falar muito melhor na semana que vem, tá? Aqui basta apenas a gente apontar para ele como sendo a fonte de tudo, de onde vêm as nossas certezas e de onde vem a nossa esperança, né? E ele vai dizer, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele concedeu. Opa, eu tenho a fonte de tudo, eu tenho aqui de onde tudo vem, eu tenho aqui da onde vem essa certeza, o que me fortifica, e aí disso a gente vai falar um pouquinho na semana que vem. Então a gente vai concluir aqui agora, e aí a gente vai falar as nossas tradicionais aprendizado de hoje, né? O que fica para nós aqui disso tudo, o que a gente aprende aqui nisso tudo. Primeiro, vai ficando claro para nós que o Evangelho produz em nós mudanças significativas. O Evangelho não é um discurso de autoajuda, embora ele autoajude. O Evangelho não é simplesmente uma história, não é isso. O Evangelho é a poderosa mensagem que faz poderosas mudanças dentro da vida das pessoas, tá certo? E essas mudanças começam com o nosso relacionamento com Deus e se propagam para tudo que se refere a Deus. Ok? Essa aula não está sendo transmitida, Antônio? Não, mas está sendo gravada lá para botar no Spotify? Isso não pode deixar, a aula está redondinha, tá certo? O povo tem que aprender isso aqui, cara. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Segundo, depois essas mudanças no relacionamento com Deus aparecem na minha vida, como eu falei, e no relacionamento com as pessoas, e tudo que se refere a Deus. Então, muda esse discurso de que o importante é você estar de bem com Deus. Conversa fiada. Isso é uma estratégia demoníaca para te manter longe da família de Deus e longe do próprio Deus sem você perceber. Você tem tudo a ver com o povo de Deus. Você tem tudo a ver com a igreja de Cristo. Seja essa aqui nesse endereço ou em qualquer outra que você se adaptar para servir ao Senhor de todo o teu coração. Terceiro ponto que eu aprendo aqui é que a vida cristã aprovada não pode ser reduzida a bênçãos. Pelo contrário, aprendemos aqui que nossa fé é provada no sofrimento. Não é no céu azul, é no tempo nublado. Tá certo?
Eu aprendo também que a esperança no céu, na ressurreição e na glória de Deus, ela me dá força para eu suportar as dificuldades da minha vida. Eu preciso construir isso na minha vida. Eu aprendo que as dificuldades me tornam resistente e mais leal a Cristo. E isso faz com que a minha fé seja comprovada como genuína, porque é o próprio Deus que vai trabalhar isso. E aprendo também que a minha esperança, no final disso tudo, ela sempre se renova e cresce. E que eu posso ter certezas de que eu não serei decepcionado, porque a fonte de tudo é sempre o nosso Deus. Amém? Vamos orar então? Eu quero agradecer a presença de todos. Logo mais à noite estamos juntos e misturados aqui novamente, no culto das 5h30 e no culto das 19 horas, que hoje o Aspira vai pregar no culto das 19 horas, excepcionalmente. Brincadeira, não é excepcionalmente, né? Sempre o pastor está dando essa cancha aí para eles. Vamos ficar de pé então, irmãos? Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa aqui na tua presença. E que tudo que nós falamos aqui, ó Deus, seja aplicado agora de forma poderosa e eficaz no coração dos teus filhos. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor nos tem feito. Em nome do poderoso Jesus. Amém. Pede da pessoa que está do teu lado, deseja